Fala galera, beleza? Seja bem-vindo de volta aí ao canal Papo de SST. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso mini treinamento de PGR na prática, utilizando o Excel. Então, na aula passada, nós paramos aí na conclusão do nosso inventário de riscos, né? Então, nós já deixamos aqui basicamente pronto o nosso inventário de riscos. Criamos duas abas, tá? Eu criei uma nova aba aqui para essa aula, mas não se preocupem que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Então, a gente já tinha criado as abas, plano de ação e uma aba chamada Dashboard, e a gente vai agora dar continuidade ao que estávamos fazendo. Então, aqui nessa aba plano de ação, que é o que nós vamos mexer agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que eu já tinha feito lá nas outras abas. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, layout da página, vou trocar a orientação desta página de retrato para paisagem, tá? Toda vez que você cria uma nova aba aqui no Excel, você precisa, caso você queira que ela saia como paisagem, você precisa colocar a orientação dela como paisagem, tá bom? A menos que você copie e cole essa aba aqui, mas não é o que vamos tratar agora, beleza? Eu deixei uma colinha aqui, mas só para vocês saberem, o que nós vamos utilizar para estar fazendo o nosso plano de ação vai ser a metodologia 5W2H. Então, vai ficar um pouco mais fácil. Quem não tem noção, não sabe do que eu estou falando, procura vídeos aí falando sobre 5W2H. A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, tá bom? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, nós vamos manter o que nós já temos ali. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar vai ser o item, tá? Que eu vou puxar o mesmo item que tem aqui no nosso inventário de riscos, vai ser o mesmo item que nós temos aqui no nosso plano de ação. Então, a primeira coisa vai ser o item. Depois a gente começa o 5W2H. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Até a título de curiosidade para vocês, deixa eu entrar aqui. Eu vou escrever aqui no Google, ó, 5W2H, para ficar fácil para vocês entenderem o que é. Então, vamos lá. Então, aqui tem um exemplo da 5W2H, o que é? Ela se chama 5W2H porque essa metodologia ela vem da língua inglesa, onde tem 5 perguntas com W e 2 com H, tá bom? Então, a primeira pergunta aí, né, what, é o que, e aí, por aí vai, tá bom? Então, a gente vai colocar essas perguntas aqui. Então, eu copiei aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o que, por quê, depois nós temos aí o onde, quem, quando, tá? Então, aqui depois a gente vai colocar onde, quem. Eu estou colocando uma interrogação porque tudo é pergunta, tá? Quando. Então, esses são os 5 Ws. Ó, o que, por quê, onde, quem e quando. Então, não se preocupe com a formatação ainda. Aí, depois ele vai perguntar como e quanto, tá? Então, aqui, ó, como, que seria os 2H. E quanto. Beleza? Então, basicamente, a gente vai deixar assim. Depois eu posso colocar detalhado aí num comentário aqui dentro de uma célula para explicar para o usuário que vai estar mexendo o que significa esse o quê. A gente vai passar isso basicamente daqui a pouco. O que a gente precisa depois? A gente precisa saber quando que essa ação ela vai ser iniciada e quando ela vai terminar. Tá? Beleza? E aqui a gente vai ter uma abinha de status para mostrar para a gente em que pé que está. Tá bom? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar isso aqui tudo. Deixa eu selecionar aqui, ó, nas colunas. A gente vai abrir isso aqui um pouquinho. Eu posso colocar alguma coisa aqui como observação ou comentário para ficar mais fácil, mas fica a critério, tá bom? Depois a gente vai organizar isso aqui de uma forma certinha, tá? Deixa eu olhar aqui no layout da página para ver como é que ela está ficando. Então está ficando legal aqui, tá? Então eu vou deixar assim. O que eu vou fazer aqui nessa página? Eu vou voltar aqui para a visualização normal. Vou selecionar isso aqui, dar Ctrl Shift, como a gente já fez nas aulas passadas, e vou ocultar isso aqui porque eu não vou usar, tá bom? Então basicamente está pronto aqui a nossa aba, nossa planilha de plano de ação. O que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu vou selecionar os 3, vou vir aqui na página inicial e vou fazer como a gente fez lá no outro, tá? Eu vou formatar isso como tabela e vou pegar essa tabelinha verdinha aqui, ó, beleza?
Eu esqueci de colocar lá de novo o título, mas não tem problema, eu vou fazer o que a gente tinha feito nas primeiras aulas. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou excluir essa segunda linha, beleza? Agora a nossa planilha ela já está aqui com os títulos e tudo certinho, beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui. Nessa aula eu vou fazer só mais um pouquinho, né? Então para dar o tempo aí de vocês poderem criar e tudo mais. E aí depois a gente vai falar mais sobre isso. O que eu vou fazer aqui, ó? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, certo? Vou vir aqui no cabeçalho e vou colocar, escrever aqui, ó, plano de ação. Aí eu vou colocar entre parênteses aqui 5W2H, tá bom? Só para a gente saber qual é a metodologia que a gente está utilizando, beleza? Vou voltar para cá, certo? Vou selecionar essa área aqui da onde está o meu gráfico, desculpa, a minha tabela. Selecionando essa área da tabela, vou vir no layout da página e já vou definir isso aqui como área de impressão, ó, definir área de impressão, beleza? E aí aqui, aproveitando que eu já estou aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, imprimir título. Aí aqui no título eu vou colocar no cabeçalho rodapé. Aí eu vou colocar aqui no rodapé que eu quero aquela mesma coisa que eu já tinha lá, a página. Quero que ele me mostre qual página que tá, beleza? Agora quando eu for olhar aqui, ó, ela já vai estar me mostrando tudo isso aqui. Voltando aqui para o normal, se eu clicar aqui em imprimir, ele já vai me mostrar, ó, a planilha aqui, né, a tabelinha e a qual página ela pertence. É lógico que a gente vai colocar um botãozinho ali depois, tá bom? Até eu tirei as abas daqui do lado, mas depois eu volto. Eu até mostro para vocês como é que faz isso, tá? Eu ocultei, agora como é que eu faço para voltar? Já mostro isso para vocês. A gente vai focar aqui agora no item, que aqui eu vou usar uma fórmula. Para quê? Para eu saber se eu tenho que preencher isso aqui ou não, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma fórmula. Então, toda vez que a gente começa a fórmula, né, tem que começar com igual. Então, eu vou colocar, ó, se, né, eu vou colocar uma condição aqui. Se esta célula aqui, ó, da aba inventário, a célula 2 aqui do inventário, for igual a 0, eu quero que fique zerado ali também. Se não, se ela não for igual a 0, eu quero que ela pegue o valor dessa célula aqui. Então eu vou voltar aqui o valor, beleza? Aí eu vou fazer aquele esqueminha que eu sempre faço, ó. Se erro, ou seja, se der algum erro, eu quero que ele não mostre o erro, eu quero que ele deixe em branco, ó. Se erro, aí eu abro parênteses, aí eu tenho que colocar ponto e vírgula no final do parênteses e fechar o parênteses aqui no final. Vou dar Enter, tá? Ou seja, ó, tá vendo que lá é diferente de 0. Então ele já puxou aqui, ó, 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Se eu puxar um pouquinho mais para baixo isso aqui, ó, ok, tudo que tem lá 3 ele puxou. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, número 4, ó, ele vai automático porque assim que eu escrever aqui, ó, ele já vai. Opa. Eu não posso digitar, tem que selecionar. Assim que eu seleciono aqui, ele está no automático, é aquela fórmula que nós fizemos, tá? Então, automaticamente, ó, tá 4 aqui, ele fechou. Se eu zerar aqui, ele zera lá, e aqui ele zerou também, tá vendo? Então tá automático para não ter que ficar puxando item por item aqui. Então, basicamente, a fórmula é essa. Se você tem alguma dúvida do que eu fiz, eu vou fazer de novo, mais devagarzinho para você entender. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o seguinte, ó, essa célula aqui é a célula A, na coluna A, a linha 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, igual, ou seja, eu estou abrindo a fórmula, eu vou colocar uma condicional. Se, o que eu estou dizendo? O que eu quero comparar? Eu quero comparar essa célula aqui, ó, que é a A2 também, só que dessa planilha inventário, tá? Quando eu clicar aqui, ele não vai selecionar aqui, ó, ele não vai colocar aqui na minha fórmula A2. Por quê? Porque isso aqui, ó, que está tudo em azul, está formatado como tabela. Então, ele já entende, ele está falando o seguinte, ó, que é para pegar nessa tabela, o nome dessa tabela aqui é tabela 1. E aí ele está pedindo para pegar o arroba item. O que é o arroba item? É a coluna item aqui, ó, nessa posição aqui. Beleza? Então é isso que ele está falando. Ele está falando que essa célula aqui, aí eu vou fazer uma comparação. Eu quero ver se ela é igual a nada. Ou seja, se ela está em branco. E aí eu vou dizer o seguinte, ponto e vírgula é para falar o que eu quero que ela faça caso ela seja igual a nada. Se ela for igual a 0, eu quero que mantenha 0. Eu não quero que mexa na célula. Eu quero que deixe ela do jeito que está. Beleza? Mas não é aqui nesta célula, é lá naquela lá que eu estou editando, lá na aba do plano de ação. Então, lá na aba de plano de ação, se essa aí for igual a 0, eu quero que ela deixe em branco a minha célula lá no plano de ação.
Se for ao contrário disso, né, o ponto e vírgula, se não for em branco, eu quero que ela faça o quê? Eu quero que ela puxe o valor que está dentro dessa célula. Então, eu vou clicar na célula de novo. Aí ele vai colocar tabela 1, item, papapá. E aí, aqui, para finalizar, como eu coloquei um se, eu tenho que finalizar com parênteses. Ou seja, a fórmula se, ela está completa, ela já vai funcionar. Está funcionando, beleza? Só que tá vendo aqui, ó, esses erros que deu, ó, valor. Por quê? Porque ele não está encontrando nada lá e ele está retornando um erro. Então, é por isso que eu coloco esse se erro aqui, ó. Se erro, ou seja, se der algum erro, aí eu abri um parênteses aqui, ó, coloquei a fórmula se erro, abri um parênteses, eu tenho que fechar aqui no final. Se eu só fechar aqui, ó, pronto, ele já tem os dois parênteses. Só que aqui eu tenho que dar uma condição, ó, que ele pede para eu colocar o seguinte, ó, qual que é o valor que eu quero colocar normalmente? Esse aqui. Mas se der erro, o que eu quero que coloque? Aí eu vou colocar ponto e vírgula, eu vou colocar o que eu quero que eu coloque. Eu quero que ele deixe em branco se der erro. Agora eu vou dar Enter. Quando eu dou Enter, todos aqueles valores que estavam escritos aqui, ó, ele sumiu. Por quê? Porque ele entendeu que aqui é um erro e ele tirou esse valor, de acordo com a fórmula que eu coloquei. Beleza? Então, pessoal, só para essa aula não ficar muito longa, eu vou deixar feita esta fórmula aqui. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é cada um desses aqui. Então, esse o que, né? O que a gente vai fazer, tá? Para esse item aqui, no item 1. Então, aqui no item 1, ele está dizendo que a gente tem aqui, ó, um risco de peso, tá? Então, tem um objeto pesado e, desculpa, o perigo é o objeto pesado e o risco é o peso. Então, o que eu vou fazer para isso, né? Qual é a ação que eu vou tomar porque ele está numa classificação média? Então, aqui eu vou escrever tudo o que eu vou fazer para evitar esse problema. Por que eu vou fazer isso? Tá? Então, eu vou colocar o porquê existe o risco de tal. Eu poderia, pessoal, deixar esse o porquê automatizado, ou seja, para ele pegar lá, por que você vai fazer isso aí que você está falando? Vou falar, ó, por causa do perigo X, risco Y. Tá? Eu vou montar isso na próxima aula, só para mostrar para vocês do que eu estou falando, tá? Porque eu consigo automatizar textos também, para ele já puxar automaticamente o que eu quero, tá bom? Onde que vai ser feito isso aí? Aí eu posso colocar lá no setor, né? Eu posso puxar automaticamente o setor se eu quiser, mas eu vou deixar esses campos todos em branco, mas eu vou mostrar o que eu estou falando para não ficar vago, tá? Para vocês entenderem. Quem vai fazer, quanto vai custar, como que vai ser feito, quando... Desculpa, aqui é quando e aqui é quanto, tá? Quando vai ser feito? Isso aqui é muito importante. Às vezes a pessoa cria uma planilha, ela tira, ela muda a ferramenta, por exemplo, o 5W2H, ela muda a ferramenta para poder atender a planilha. Não faça isso. Faça a ferramenta do jeito que ela é e aí você adequa a planilha. É mais fácil. Então, quando é o prazo? Qual que é o prazo máximo que eu tenho para fazer isso aqui? Qual que é o prazo que vai ficar estipulado? Ó, eles vão falar 3 meses. Tá? Aí como que você vai lançar isso na planilha? Em formato de data, tá bom? Nunca 3, não, porque 3 meses para quem olha hoje é 3 meses, mas para quem olha daqui 3 meses, se ele olhar aqui 3 meses, vai dar a impressão que é 3 meses para frente. Então a gente faz o que? A gente coloca uma data fixa. Então, por exemplo, é daqui 3 meses, hoje é dia 12/12. Então, se é daqui 3 meses, vai ser dia 12/2, beleza? Nunca coloca só 3 meses. Como que vai ser feito, quanto custa, aqui você vai colocar quando que vai iniciar esse trabalho, tá? Então, esse trabalho vai iniciar amanhã, dia 13, então você coloca o início. Se ele já terminou, você coloca ali que ele terminou, o status a gente vai fazer uma fórmula para calcular automaticamente, e se houver alguma observação importante, você pode colocar nesse último campo aqui, beleza? Então, pessoal, nessa aula aqui é isso, a gente se vê na próxima aula.